Morucci, um nome que combina palavras como mórbido e fofo, é uma estética criada no início da década de 2010 que expressa a dicotomia entre a hiperfeminilidade e a suavidade de uma infância/adolescente no passado, com as imagens mais sombrias de crimes reais e elementos do gótico regional. Na comunidade, as pessoas costumam usá-la como uma válvula de escape para expressar traumas, especificamente aqueles relacionados a transtornos alimentares e infantil. O grupo se desenvolveu em grande parte a partir da música de Nicole Dollanginger e de fotógrafos influentes como Jess Woods e Millie Dolgrave, que desde então se desativaram. As imagens sugerem infantil, emocional, trauma religioso e de deficiência física. As imagens infantis servem como um desafio de retomar a infância que lhes foi arrancada, com os motivos cristãos, evangélicos e fofos sendo uma idealização de pureza e inocência. A culpa religiosa é um motivo comum, com o desejo de ir para o céu, mas sentindo-se incapaz devido à vítima estar entre aspas sujas com algo que traumatizou. Isso pode criar alguma sobreposição de um terror católico. A ideia de, entre aspas, sujeira e podridão é um tema comum. A pobreza nas pequenas cidades americanas também está presente e reflete a influência de filmes de terror e a ideia de um lar sujo e inseguro. É o precursor da estética traumacore. Essa estética é um exemplo de evolução convergente, em que duas estéticas expressam a mesma coisa, mas as comunidades posterior é relativamente inconsistente de sua predecessora e suas influências. A estética é uma antiga e grande parte deu desuso devido à notoriedade do traumacore. A comunidade isola a recuperação mental de muitos influenciadores e é o discurso entre torno em estetização de temas sombrios. A comunidade em si não enfatiza a necessidade de realmente ter um trauma. Muitos são simplesmente atraídos visualmente pelo contraste entre uma estética bonitinha, feminina e infantil, ou uma estética sombria, assustadora e gótica. Não há necessidade de discutir ou desabafar sobre experiências passadas. Tendo sido feita pelo Tumblr em 2014, envolveu diversos blogueiros que fotografavam visuais associados ao tema. Eles frequentemente tinham um modus operandi e um estilo individual, que, embora único, focava mesmo constante entre o fofo e o mórbido. Além de fotografias, havia músicas, como a de Nicole Dollanginger, sendo a mais influente, tanto no quesito de música quanto o seu visual. Veja que os influenciadores bem específicos. Parte da popularidade e a razão pela qual a estética tem uma aparência que são influências de outras estéticas concomitantes do início de Morucci. Por exemplo, no Tumblr tinha grunge. Explica entre a ligação da música grunge, estilo de moda, Kinderwolf, e é uma caracterização de camisolas vintage e motivos esfarrapados. Delicate Sweet era uma estética popular ao mesmo tempo que Morucci. Pode ser interpretada como a versão não obscura de sua estética. Tem ambas comunidades reblogado uma a outra, juntamente com a estética babycore, que se desenvolveu depois de Morucci e Delicate Sweet.
que ocorre especialmente ao lado mais obscuro dele, também tem muita influência em Moriuchi, que leva os elementos de moda de J-Fashion como Gothic e Lolita, e praticamente Ult Party Kei, que normalmente usa tons vintages fanos em tons pastéis, como jaquetas de cama, camisolas, saias, camadas, e como uso de rosários e cruzes médicas vermelhas em alguns looks Moriuchis, tendo muitos requisitos sombrios. E alguns influenciadores são Nicole Thoranginger, Alison Harvard ou Creepy Chan, Jazz Woods, Millie Graves, Paciência Kingsley, Meg Dunalup, Chris Bell, Rose Diamonds. E nos visuais, depende muito da justaposição entre a doçura e a morte. As imagens mais populares e reconhecíveis são tipicamente temas macabros e moldurados com um fundo fofo, como facas em um lençol rosa. A iluminação é tipicamente sombreada e lembra fotografias e anúncios vintage ou sobreposições, criando uma névoa branca sobre a foto. As cores mais populares são rosa e branco, com cinza e preto contrastante com as imagens fofas. E no Tumblr, nessa estética, também comumente reblogam fotos com duas estéticas diferentes em subseção. O cristianismo, em geral, é fortemente referenciado em toda essa estética. Anjos e querubins aparecem em obras de arte com uma arte semi-naturalista sendo aplicada em adesivos, porta-trecos e quadros na parede. As asas brancas emplumadas frequentemente aparecem como decorações ou uso como acessórios na moda. Cruz e crucifixo são referência ao cristão, também como outros talismãs religiosos, como velas estátuas e relíquias. Estes são frequentemente espalhados sobre camas, colecionando uma parede ou transformando-a em um santuário com uma qualidade alarmante de parafernálias religiosas. A estética também explora fortemente a ideia do, entre aspas, lar, que não existe para uma vítima de doméstico e trauma. Muitas imagens são de casas abandonadas e descantes com sinais claros de destruição ou traços femininos ultrapassados. Papel de parede floral rasgado, pilhas de madeiras quebradas, pichações de invasores e manchas de gesso quebrado estão quase sempre presentes nessas fotos. No entanto, casas suburbanas com tons pastéis intactos do início da década de 1950 a 1997. Na verdade, 1950 a 1970, em fotografias nebulosas também são comuns. Cemitérios são outros temas fotografados comuns que incluem imagens desses lugares, meninas vestidas de roupas Moriuchis no espaço e lápides específicas com mensagens tocantes, geralmente uma criança ou um bebê. Muitas vezes há uma conexão com a ideia da menina ser um fantasma ou estar falecida, que conduz com o tema de ter sido destruída ou tendo seu fim por traumas de sua infância. Outro local conectado a essa estética vintage, jovem e feminina, são os carnavais, sendo mais os carnavais estadunidenses, não brasileiros, como brinquedos e barracas como carrosséis, parques de diversão
com temáticas de terror e barracas de doces. Estes podem estar em pleno funcionamento ou abandonados. Palhaços estilo vintage, geralmente dos pastéis, podem fazer parte disso, já que palhaços que terminam com a vida das pessoas e palhaços costumam ser vistos como assustadores em geral, e tendo apetrechos antigos de bebês e crianças são bem normais para essa estética, como bonecas de porcelana, o biscuit, bichinhos de pelúcia, são lembrados, já que antigamente os pais colecionavam mechas de cabelo cortado das suas crianças e filhos. E quando perdiam seus dentes de leite, os pais guardavam isso como memória. E outra estética que é esperado é a estética vitoriana. São os instrumentos, sendo os instrumentos médicos de asilos ou hospitais da época vitoriana, especialmente a lobotomia. Esses instrumentos são frequentemente colecionados e imagens sangrentas de procedimentos médicos, algum órgão interno ou objetos cheios de sangue são frequentemente incluídas em seus blogs. Da mesma forma, mutações graves, especialmente em gêmeos siameses, são constantemente vistas em daguerreotipos de qualquer animal. Com base nisso, os animais vulneráveis ou presas, como coelhos, cardeiros, veados, às vezes gatinhos, são frequentemente apresentados, muitas vezes decorando com fitas semelhantes às ilustrações de cartões postais antigos. Insetos relacionados à decomposição, como larvas, baratas, vermes, também estão inclusos devido à relação com a morte e o hormônio. O sangue, hematomas, cortes são sempre presentes em uma jovem mulher pálida. Há várias razões sobre isso. Cicatrizes e cortes com alto machucado, o tempo específico das mulheres, lesões por coisas que não são legais, além de pancadas e arranhões que pode ocorrer. E perante a moda, tem muitas inspirações em Kinder, Wow e também o Cottage. E normalmente nessas roupas que são vintage de bebê, com os pastéis e detalhes que lembram crianças, normalmente tem estampas florais, rendas, gola Peter Pan, fitas, pastel, sapato preto Mary Jane, sapatos de sela, meias brancas com babados, rosários, meia liga rendada, vestidos desgastados, camisolas vintage, máscaras de gás, sempre há nestes locais. E algumas músicas que a gente pode ouvir são Alice Grass, Asas de Bebê, Bambi Baker, Bolos de Carne, uma que particularmente eu admiro, que é a Jasmine Beans, que uma das músicas dela que é mais famosas é a Hello Kitty. E normalmente podemos ver mais sobre Moriuchi no TikTok, que é uma das que são mais famosas no TikTok, que normalmente encontramos no local. E um filme que tem uma lembrança desse estilo, que é algo que você pode se inspirar, é um bom filme, diga-se de passagem, é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que é um filme e um livro, que é de Ransom Riggs.
que é muito indicado. E tem também o filme, também sendo um livro inspirado, que a gente também podemos ver, é Alice nos Países das Maravilhas. E podemos dizer que uma crítica deste estilo, ou a representação de temas sombrios, é a romantização ou a minimização da dor e do trauma que as vítimas de coisas negativas acabam vivenciando, tornando-o um gatilho para essas pessoas. E devemos sempre lembrar que gatilhos sobre traumas não são uma coisa positiva e devem ser tratados por pessoas capazes. E se estiver passando por alguma coisa, sempre é bom ir para um psicólogo e não romantizar isso. Se você quiser se vestir inspirado, é um positivo, mas não pode romantizar sobre ataques a outras pessoas e coisas negativas que humanos fazem com outros humanos. E essa é a indicação.